Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Tel Aviv, e a gente está de volta com mais um programa Tel Aviv em Foco, um programa em que a gente fala sobre temas importantes do mercado audiovisual e hoje com uma comemoração muito especial. A gente está falando da estreia do canal Band News TV, que aconteceu há 25 anos atrás, em 2001. Foi um marco para a TV por assinatura, porque foi um dos canais pioneiros que trouxe um novo modelo de jornalismo na TV paga, na ocasião, com uma série de inovações que acabaram transformando a linguagem, a forma como o jornalismo era feito. E a gente vai ter uma conversa muito especial com um time de primeira que participa do dia a dia do Band News TV hoje e participou da fundação desse canal. Temos aqui conosco a Rosângela Lara, que é diretora-geral da Band News TV. Rosângela, obrigado pela presença aqui conosco. Obrigada a você pelo convite. Temos uma das fundadoras aí dessa trajetória toda, que é a Silvia Jafé, diretora da Nilco e pioneira da TV por assinatura brasileira. Silvia, obrigado pela presença também. Eu que agradeço, é importante a gente falar dessa trajetória e é um orgulho falar do Band News. Com certeza. E o Marcelo Zene, que é diretor de distribuição e digital da Nilco, vive a TV por assinatura também desde aquela época, mas agora especificamente com a missão cada vez mais desafiadora de encontrar novos caminhos e novos formatos aí para esse conteúdo todo. Marcelo, obrigado pela presença também. Eu que agradeço, foi maravilhoso poder participar desse momento aqui do lado da Silvia e da Rosângela, onde a gente já tive do outro lado com a Silvia, agora está junto, ouvindo a história e participando, é maravilhoso. Pois é, eu não quero ficar fazendo muito trabalho de arqueologia jornalística aqui, de ficar relembrando tudo que aconteceu há 25 anos atrás. Primeiro que a minha cabeça já não está tão boa assim, e depois que boa parte das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, certamente não era nem nascida nessa época. Mas por que eu falei que o Band News foi tão relevante, tão importante no contexto em que ele surgiu? A gente, as pessoas que são mais familiarizadas com a história da TV paga, lembram que naquela ocasião a gente tinha ainda um mercado muito segregado, em que você tinha modelos de exclusividade de programação e nem todo mundo tinha acesso a todos os conteúdos. Então, alguns conteúdos estavam restritos a algumas operadoras e isso restringia o mercado, restringia as opções do telespectador, e a Band surgiu como programadora justamente dentro desse contexto, de trazer uma alternativa para um conteúdo que até então estava limitado a poucas empresas, a poucos operadores. E Band News TV surgiu naquela ocasião com essa proposta, e aí depois a Silvia me corrige se eu estiver errado, e com algumas inovações importantes. E aí, começando com o nosso bate-papo, Rosângela, eu queria que você falasse um pouco sobre o que era o Band News naquela ocasião e o que ele é hoje, o que a gente ainda tem daquele DNA original e qual foi a principal mudança em relação ao que a gente vê hoje na tela, sendo que é um dos canais mais relevantes aí da TV por assinatura. Bom, vamos lá, obrigada aí. Para mim também é uma honra fazer parte desse momento, Eu estou no grupo Band há 35 anos, então não diretamente na Band News TV, mas eu vi o Band News chegar e como isso teve um impacto também interno, Como isso trouxe para o grupo uma responsabilidade. Eu acho que o que a Band News carrega e vai carregar sempre é a credibilidade do nosso grupo, O nome Band. Isso é uma coisa que tem muito valor, muito peso, e que mostra o quão o jornalismo pode fazer parte da história da vida das pessoas, pode ser necessário para muitos momentos do país, e a Band traz isso sempre. Outra coisa que eu acho que o Band News começou assim e permanece dessa maneira, é a força da rede Band, É um canal de notícias onde você tem todos os sotaques. É um canal de notícias onde você vai saber o que acontece diretamente da fonte, de norte a sul do Brasil. Você vai acordar e ter notícias ao vivo, direto de Porto Alegre, e você vai dormir e ter notícias ao vivo, direto do Acre. E isso é uma coisa que realmente faz toda a diferença quando você está falando de jornalismo, Eu acho que esse DNA de credibilidade e de rede, de você estar no país inteiro, podendo mostrar ao vivo o que está acontecendo, é um dos nossos maiores diferenciais hoje. Isso continua até hoje, Porque era uma característica do canal, logo que ele foi lançado, e a gente cobriu, pela Tel Aviv, a gente acompanhava muito essas inovações de linguagem, de formato e tudo mais.
a grande sacada na ocasião era justamente trazer esse conteúdo das afiliadas, esse conteúdo da produção regional que a Band tinha, de jornalismo, que era muito forte, né? Isso permaneceu, isso foi uma coisa que... Continua e a gente foi além, né? Dentro do Brasil, a gente só cresceu e valoriza isso na nossa programação, e fora do Brasil também, com os correspondentes, que a gente foi ampliando cada vez mais as nossas parcerias, né? Então, a gente tem correspondente na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente tem correspondente na China, a gente tem parceria com uma TV latino-americana, então a gente tem possibilidade de ter o mundo mesmo na tela, com a força do Grupo Bandeirantes e dessas parcerias. Então, continua assim, e a gente ainda ampliou as nossas possibilidades. Ô Silvia, você que é uma memória viva desse processo todo, conta pra gente por que surgiu o Band News? O que deu aí dentro, ou no mercado, que deu o estalo, dizendo assim, olha, precisamos lançar esse canal, isso aqui vai ser uma oportunidade. Na época, a gente lembra, vocês também estavam em operação de TV por assinatura, vocês eram super ativos, né, dentro do desenvolvimento desse mercado, e no início, principalmente, né, viveram aí o crescimento da indústria de TV muito intensiva. Qual foi o estalo que deu dentro do grupo para criar o canal? Bom, boa tarde a todo mundo, obrigada, é uma história bonita e gostosa de contar. Primeiro, a gente, como você bem falou, a gente estava na operação, né, dessa coisa nova, à época, que era TV por assinatura. E depois aquela coisa assim, sabe, um dia você para e pensa, puxa vida, é uma tradição do grupo, sabe, o jornalismo, que começou com a Rádio Bandeirantes lá atrás, em 1947. Não faz muito sentido a gente não embarcar nesse mercado e nisso. E também porque havia uma questão de exclusividade de quem tinha os direitos sobre os canais, de que não distribuía para operadores que não fizessem parte do seu grupo econômico, ou que não seguissem as regras todas 100%. Então, bom, está na hora, né? E, de novo, a Rosângela falou muito bem, esse DNA é presente, como você disse, a sua memória viva, é verdade, é um pouquinho até além da nossa entrada nesse mercado. Então, aí você falou, bom, então a gente sabe fazer, a gente tem uma rede de distribuição, a gente tem parceiros e tem um mercado pedindo. Estamos esperando, assim, exatamente o quê para fazer isso, não é certo? E foi assim que nasceu. Aí é que veio, eu acho que a grande sacada do Grupo Bandeirantes, que vamos fazer só mais um canal de notícias? Não, então vamos fazer assim, vamos fazer o que tiver de mais moderno de tecnologia, notícia, sabe, rápida, ágil, como a gente estava acostumada a fazer na Rádio Bandeirantes e na TV aberta, e tá aí, são 25 anos já. Aliás, eu não tinha me dado conta, eu só fico mais velha, né? Que coisa, são 25 anos. Todos vivemos esse drama de constatar a passagem do tempo, tá, Silvia? Não se preocupe com isso, que os meus cabelos brancos também não me negam essa trajetória. Agora, é interessante, você mencionou uma questão de formato, que eu acho que também vale ser destacado, né? Quando a Band News surgiu, ele tinha essa característica de ser um canal de hard news, né, que hoje a gente vê sendo reaproveitado, né, em novos canais, novos lançamentos que estão surgindo, até na internet, mas foi uma grande inovação que o canal trouxe, e ele tinha a ideia de fazer as notícias em loop, então você estava sempre ligado naquilo que tinha acontecendo e atualizando com o tempo. Rosângela, esses formatos se transformaram, claro, ao longo do tempo, porque não tem como você ficar sempre com a mesma característica, né, até por uma questão de cansaço, troca de pessoas e tudo mais. Quando a gente fala de jornalismo, de característica da cobertura, como que você compararia o original com o atual? Bom, eu acho que a essência não mudou, a essência é exatamente essa, né?
A cada meia hora, a gente atualiza o nosso telespectador com uma escalada, aquilo que ele tem que saber de mais importante, uma agenda, é hard news o tempo todo na veia, é lá que ele vai saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas o formato precisou mudar, porque nesses 25 anos, a velocidade da notícia, né, que inclusive é o nosso slogan, a velocidade com que tudo muda, ela se transformou demais. A quantidade de possibilidades das pessoas terem acesso às atualizações fizeram com que a gente transforme a entrega do nosso conteúdo no que eu chamo de uma colcha que é costurada, né, durante todo o dia. Então, você não repete mais a notícia. Você, na verdade, só constrói ela de uma maneira diferente. Cada entrada do repórter é um tijolinho novo, é uma entrada nova. Então, você vai falar daquele assunto do primeiro momento do dia ao último. Só que você vai construindo isso de uma maneira muito diferente. Você pode ter uma entrada ao vivo, num outro momento você pode ter uma entrevista, num outro momento você pode ter uma imagem que já está, de alguma forma, viralizando, num outro momento você pode ter um analista, num outro momento você vai consolidar um VT com tudo aquilo. Porque a forma da gente entregar a notícia mudou, a essência é a mesma, mas a forma mudou, sim. Agora... Desculpe, é que uma das ideias originais, que eu acho que também foi uma coisa que a gente inovou, a ideia era o seguinte, a pessoa pode ouvir o Band News, ela não precisa necessariamente estar sentada em frente a uma tela, que à época era só de televisão e hoje de qualquer coisa. Então, sei lá, estou tomando banho e, enfim, ou estou, sei lá, fazendo a barba, escovando dente, cozinhando, né? Você ouvia aquilo e fazia sentido que você ouvia, não era só flash. E aí, se você tivesse um pouco mais de curiosidade, ou se aquela determinada notícia ou informação fosse importante especificamente para você, aí você virava para a tela e você tinha todas os letterings e tudo explicando. Então, a gente conseguia ouvir o Band News, era uma ideia. É uma herança de quem começou fazendo rádio e que funcionou muito bem. Com certeza, mas teve uma outra característica que, assim, puxando na minha memória, não quero cometer nenhuma imprecisão, porque pode até ser que tivesse alguma exceção, mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros canais de TV por assinatura que já se tornaram disponíveis na internet com pouco tempo de vida, né? A internet estava começando, a gente lembra, em 2001, mal tinha banda larga no Brasil, o acesso à internet ainda era discado, as primeiras operações de banda larga estavam surgindo, era muito rudimentar, não tinha YouTube, não tinha, né, todas as plataformas de vídeo, de redes sociais que a gente está acostumado hoje, não existiam. Mas o Band News rapidamente foi, em parceria, se não me engano, com o UOL na ocasião, foi distribuído pela internet. Então dá para a gente dizer com segurança que se não foi o primeiro, foi um dos primeiros canais a ir para o chamado digital, né? E a gente sabe que hoje talvez esse seja o grande desafio, né? Como é que você distribui conteúdos que tipicamente eram de televisão, ou de televisão aberta, ou de televisão por assinatura, num universo cada vez mais amplo de meios e de formatos de consumo de conteúdo. Aí, Marcelo, é onde você entra nessa conversa. Você tem essa tarefa de fazer a distribuição. Como aproveitar essa história do Band News, que é muito próximo do digital, fazer com que essa estratégia seja renovada para uma era de streaming, para uma era de consumo em redes sociais, para uma era de não linear, mas, ao mesmo tempo, respeitando essa trajetória de um canal que surgiu e que é parte da história da TV por assinatura brasileira. Boa tarde. Vamos lá. Primeiro, é um aprendizado, porque quando a gente olha para o passado, o que você está dizendo, e o que a gente está fazendo hoje, muitas coisas foram feitas com as limitações das ferramentas ou da forma que se entregava conteúdo. Isso hoje é replicar um pouco desse movimento com todas as plataformas que a gente tem viáveis hoje e proteger aquilo que para nós sempre foi uma essência, que é entregar um conteúdo diferenciado no serviço pago com várias frentes agora. A gente analisava de entregar um canal linear, mas hoje a gente pode entregar um conteúdo pago nichado ou um short message ou qualquer situação que seja importante, exclusiva nos conteúdos fechados. Então, é um pouco dessa forma inteligente que foi feita há 25 anos atrás, a gente relembrar um pouco disso, aprender com aquele exercício, como a Silvia falou, viemos do rádio, a questão da Rosângela colocar
de consolidar o que a gente está fazendo hoje, nesses 25 anos, além de multiplicar uma série de novidades que a Rosângela vai contar ainda, o fator importante da gente olhar para todas as ferramentas digitais, todos os modos de entregar o tal 360, ou a forma que a gente atua no ao vivo na mão das pessoas, ou aquele conteúdo que ele não é perecível na mão das pessoas, que ele tenha a jornada angular ou horizontal, ou conteúdo nesse sentido, e que ele vai fortalecer cada vez mais a audiência para o serviço pago. Então, a gente está construindo uma jornada em cima da história, dessas formas de saber nas tecnologias que vão surgindo, e também não perder a essência do conteúdo exclusivo na mão daquele telespectador que a gente vai trazendo e construindo cada vez mais a audiência. Então, eu digo que o desafio que a gente vem sofrendo nos últimos tempos, ou aprendendo nos últimos tempos, a gente vai conseguir fazer agora com essas mudanças que a gente vai gerar, vai fazer, né, vai executar, assim como também a forma que a gente está produzindo e que a equipe da Rosângela está consolidando esse conteúdo. Acho que um pouco vem da forma como cada um vai, o editorial do canal vai trabalhar cada história, cada momento, cada documentário ou cada fato, e a gente vai distribuir onde ninguém interfere com uma área ou outra, mas progrida na audiência do canal linear. Acho que o Marcelo jogou uma responsabilidade grande nas suas costas agora, a Rosângela quer falar um pouco de futuro. E aí, eu contextualizando, né, antes de eu colocar a pergunta sobre o que é que vocês estão planejando, contando um pouco para o nosso telespectador que não está tão acostumado com esses detalhes do mercado, se na ocasião do lançamento de vocês havia 2 canais de notícias, eram vocês e o principal concorrente, o Globo News, na ocasião, hoje a gente está falando de um mercado que o jornalismo é talvez a maior força impulsionadora do conteúdo ao vivo. Então, você tem pelo menos 8 canais de notícias, né, trazendo informação, que é ótimo para o telespectador, visões diferentes, informações diferentes e tudo mais, com formatos diferentes. Como se manter relevante nesse contexto, né? Como pensar a audiência em que a gente tem uma audiência tão pulverizada, ao mesmo tempo tão ávida por notícias, mas que pode consumi-la por redes sociais, pode consumir por WhatsApp, pode consumir nos outros canais concorrentes de vocês, consumir na internet, enfim. Como manter a relevância de um canal como Band News ao longo de tanto tempo e pensando para o futuro também. Pois é, Zene. Obrigada, hein? Você pediu para eu participar contigo. De fato, né? A gente mesmo se surpreende. A gente mesmo se surpreende, né? Com essa chegada de tantos players no mercado de jornalismo, porque a gente se pergunta, mas a gente também tem a resposta. Na verdade, tem espaço, sim, porque o jornalismo no mundo e no Brasil, né, se faz cada vez mais necessário. Como eu disse, se informar com fontes de credibilidade, ter certeza que aquilo que você está recebendo como informação tem uma assinatura, tem uma história, tem uma fonte. Então, é mais do que necessário, e é por isso que eu acho que tem espaço para que todo mundo se coloque nesse lugar de visibilidade quando o assunto é informação. O mundo está respirando política, está respirando economia. O brasileiro médio, né? Ele realmente sabe o quão importante para ele é estar bem informado. E esse ano vai ser mais desafiador ainda. Nos anos dos 25 anos da Band News TV, numa coincidência muito feliz, a gente está de novo num ano eleitoral, onde a gente vai ter um pleito muito importante, onde, de fato, isso vai ser a grande agenda do Brasil. Então, eu acho que o diferencial está na forma como a gente vai tratar a notícia, e a gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez. A imparcialidade necessária para deixar que o nosso assinante, telespectador, receba a informação e decida. A qualidade, né, com que a gente traz para o ar as opiniões, que aí sim são opiniões de comentaristas que podem estar de um lado ou de outro do ponto de vista ideológico, mas que vão ter espaço da mesma maneira para que o nosso assinante, o nosso telespectador, decida se o que ele está ouvindo, não o fato, porque
porque o fato nunca vai ser diferente. Mas sua opinião sobre o fato pode levar ele para um lado ou para o outro. Da mesma maneira, do ponto de vista da economia, comportamento, sociedade. Então, a disputa, né, com as várias formas de você se informar, ela se dá porque você pode receber uma informação pelo WhatsApp, por um influenciador, pelo Instagram, pelo Facebook, mas você só vai ter a clareza, a certeza do nosso assinante telespectador. O brasileiro sabe que ele precisa de uma fonte fidedigna para acreditar naquilo que ele está ouvindo ou vendo. E em tempos de inteligência artificial, então, muito mais, né? Muito mais. A gente vai estar exposto a questões muito sérias de checagem, de veracidade daquilo que está sendo dito e mostrado, né? Agora vocês têm o desafio de contar essas histórias e também empacotá-las em formatos diferentes, né? Como é que é esse desafio para o jornalismo, o desafio para a equipe que faz o Band News? Como é que é o trabalho de aprender novas linguagens, porque muitas vezes você tem que, né, você tem jornalistas que estão acostumados com um determinado formato, vão ter que trabalhar em outros e educar, né, novas gerações também para o bom e velho jornalismo de checagem de fatos, de contraponto, né, de análise crítica, e muitas vezes, né, com uma formação que não está focada nisso, né, está focada muito mais na instantaneidade das redes sociais e tudo. Como tem sido esse trabalho para vocês de enfrentar o desafio das multiplataformas? Sem dúvida, uma coisa que já está clara para todo mundo é que a qualidade tem que estar atrelada a um formato cada vez menor de entrega, de duração. As pessoas não estão mais preparadas para conteúdos muito longos. E isso é uma coisa que se deu em todas as camadas sociais e faixas etárias. Então, a gente precisa aprender a comunicar de uma maneira profunda, mas mais rápida. A gente precisa aprender a criar conteúdos que eles tenham menos tempo de duração para que as pessoas fiquem presas a ele, porque senão, né, não funciona mais você ter ali entrevistas muito longas, programas muito longos, a não ser que você tenha um formato, que a gente também tem na grade, de documentário, onde você vai poder trazer vários momentos diferentes de um mesmo tema, com vários personagens diferentes, muitas imagens diferentes, porque você precisa o tempo todo estar prendendo a atenção da pessoa. No início, a gente parava para ouvir um especialista falar 20 minutos, e só falar sobre aquilo, por mais importante que seja, hoje já não tem espaço mais para isso. E a televisão, que é o nosso core, que é onde a gente está e é onde a gente, enfim, dedica todo o nosso empenho, os cortes do que a gente faz na televisão é que nos fortalecem nas nossas redes sociais, é que nos fortalecem no digital, que é quando a gente consegue levar, né, caminhar com o nosso telespectador e assinante, para que, através dessas mensagens mais curtas, eles nos visitem, e aí você cria um cross de si próprio, sabe? Você dá um tipo de informação na televisão, e você, através dos cortes, faz com que isso crie um looping da nossa audiência. Esse é o nosso desafio diário. Eu acho que é o desafio também que se coloca, né, para a Nilco, como responsável pela distribuição desse conteúdo, que é entender que o público, que antigamente era o público de TV por assinatura, que era muito bem delimitado, classe A, B, eventualmente a gente teve classe C também, com determinada formação, hoje é um público digital. Você tem o público de TV por assinatura, que ainda paga lá o seu plano de R$150 por mês, R$130 por mês, sabe-se lá quanto é que o assinante está pagando, mas você tem um público digital, você tem o público que está hoje consumindo isso gratuitamente na internet, porque você tem as formas de distribuição gratuita, você tem os modelos FAST. Como lidar com isso também, Marcelo? Como pensar né, o conteúdo, adequar o conteúdo para um público que é cada vez mais diverso, né? Como trabalhar isso no diálogo entre distribuição e produção de conteúdo? Um ponto que a Rosângela falou, que é o que a gente mais preza, que está dentro desses 25 anos de credibilidade, é que a nossa programação sendo diferenciada com toda essa regionalidade, a gente consegue, dentro dessa credibilidade, fazer uma curadoria jornalística extremamente rigorosa, tá? Que eu acho que o ponto é esse, eu acredito nesse ponto, onde a pessoa entende que ela tem um monte de conteúdo aberto, mas mesmo que vai ter um pedaço do nosso conteúdo aberto, ele não está trazendo fake news, ele está trazendo realidade, fato, a notícia extremamente ao pé da letra daquilo que um jornalista traz para um assunto que está extremamente com propriedade, não
algo que só busca like. A gente vai buscar e vai mostrar para esse like que ele tem credibilidade, força e o que ele pode replicar, o que ele puder falar, ele não está falando uma bobagem. Isso é um ponto importante que a gente preza nessa curadoria rigorosa. E, obviamente, isso traz um alto valor informativo. Então, se você consegue trabalhar, falando novamente na jornada, dessas short messages, information, ou informações, ou qualquer coisa que você leva para o digital, qualquer conteúdo com propriedade, que depois ele se transforma em é importante eu assistir muito mais desse assunto, é isso que a gente está procurando fazer e o que a gente busca fazer. Cada vez mais a Rosângela, que ela tem um desafio tremendo com a redação inteira, com todos os seus jornalistas, de como eu trago um fato, a propriedade, e eu vou contar uma mensagem rápida para aquela pessoa que fala assim, pô, eu estou seguro com essa informação. A audiência, o assinante, quem for, estou seguro. Espera um pouquinho, eu quero saber muito mais. Eu preciso do teu canal, eu preciso ser um assinante, ou para mim é muito importante acompanhar diariamente, ou o formato que ele quiser assistir, que até dentro de uma multiplataforma paga, ele vai poder voltar com os seus formatos que a gente tem hoje de catch-up TV. Então, é um ao vivo que, às vezes, o cara não está ali na hora, mas ele pode buscar aquela informação que ele perdeu ao meio-dia, a 1 ou 2 horas da tarde depois. Porque esse é outro ponto. Não adianta eu ter informação repetitiva dentro de um jornal se aquele assunto... A Silvia brinca muito comigo, ela fala assim, pô, que legal, você vai fazer um canal de 6 horas de jornalismo, só que aconteceu um fato com a princesa ao meio-dia, né? Drástico, e às 6 da tarde, o que adianta falar de novo nesse repique? Então, este é um ponto importante da gente não ter aquela notícia repetitiva, que ela perde o valor da informação, e, ao mesmo tempo, ter essa longevidade do conteúdo seguro, sem ir longe de notícias que não têm credibilidade. Informação Silvia, com credibilidade. Dava para postar 25 anos atrás que o canal ia durar 25 anos, com todas as transformações que o mercado viveu ao longo desses anos todos, você viu, né? A TV por assinatura, ela viveu vários ciclos, né? Está num processo de reinvenção agora, né? Dava para dizer, não, vai chegar aos 25 anos, chega. Olhando agora em perspectiva, qual que é a tua visão? A gente sempre acreditou na longevidade ou permanência, vamos chamar assim, do Band News e dos nossos outros produtos. Agora, nós, como todo mundo, fomos atropelados por um caminhão que se chama tecnologia, que evoluiu muito depressa. O hábito do consumidor mudou da noite para o dia. E a gente fala, tá, aquela coisa que a gente inventou lá atrás funciona. E o que a gente faz agora? A gente enfrentou alguns momentos críticos, com certeza, porque você tinha que resolver, sabe? Vamos continuar assim ou não? Não dá para continuar assim. Você quer continuar vivo? Então, tem que mudar. O que foi acontecendo. Eu queria lembrar, de novo, hein? Ninguém mandou falar que eu era memória viva, porque agora vocês atiçaram os bichinhos. Quando a gente estreou o canal, a tecnologia que nós usamos era completamente nova. E eu digo, porque eu estava afastada da televisão à época. E eu fui chamada pela direção da empresa para acompanhar e ajudar, chamada de volta, né? Eu estava fora de televisão, fora da Band, para estar fazendo outras coisas na vida. E para ajudar. E aí eu chego, e olha, aqui, eu não vou ajudar nada, não estou entendendo nada desse equipamento, não sei como essa coisa funciona. Sabe? Eu estava acostumada com aquela coisa mais pesada, sair 4, 5 pessoas para fazer uma matéria, reza para ter um link que você conseguisse transmitir. E a gente deu esse salto tecnológico há 25 anos. E a gente está dando de novo. Não, sabe, há 25 anos era a única opção. Sim. Lançar um outro produto jornalístico com a velocidade que a gente tem, uma nova tecnologia. E agora, sabe, não foi muita opção, não. A opção é, você quer morrer ou você quer viver? Como a gente pretende viver ainda há muito tempo, que a gente deu esse salto. E é um aprendizado diário, sabe? Para nós todos. Para a redação, para a meninada da Rosângela, que é tudo meninada, né?
para aguentar o ritmo frenético, tem que ter energia, né? E é todo dia que a gente aprende. E a Rosângela tocou no ponto que parece que sempre aqui no Brasil, o brasileiro não gosta de informação. Ele não gosta de informação ruim, né? Eu acho que está começando a aprender a ter informação boa, porque com essa quantidade de meios disponíveis, com essa enxurrada de inteligência artificial, e olha que a gente tem olho treinado dentro do setor, e às vezes eu dou uma barrigada e eu não sei se aquilo é IA ou se é verdadeiro. Né? Todos já caímos em algum videozinho falso, todos já caímos. Eu fico irritadíssima de não ter percebido. Mas Quiçá não replicou, né? Quiçá não replicou. Não, porque estava bom demais, deixa eu parar um pouquinho, IA. Mas, então, voltando, é importante que a notícia seja... que ela seja disseminada, sabe? Por seja qual meio for. Eu estou vendo pelos meus sobrinhos netos, faz muito tempo que eu não vejo eles sentados diante de uma televisão. Em compensação, estão ali conversando, não sei o quê, fala pelo Zap, pronunciando, entra no YouTube, viu, e é isso. Então, a gente deu esse salto de novo e é um aprendizado. Outra coisa, ó a memória. A Band deu um salto lá atrás, na década de 1980. As transmissões nacionais eram feitas via Embratel, linha telefônica da Embratel. E a gente começou a fazer por satélite. São as inovações que marcaram as eras. E aí, Rosângela, voltando para você, como usar isso, todas essas transformações tecnológicas que a gente vê hoje em favor do telespectador, como que Band News especificamente tem se apoderado dessas ferramentas e como é que você avalia a relevância do jornalismo diante de tudo isso que está acontecendo, né? E o desafio de você continuar produzindo informação e notícias num mundo que talvez a inteligência artificial venha a substituir muitos dos trabalhos e das operações, se não até das reflexões que a gente tem hoje na nossa sociedade. Como é que você concilia o novíssimo com o atual? Olha, na verdade, a gente vem preparando, já é uma questão de grupo, né? A gente vem conversando como grupo de como trazer as ferramentas de inteligência artificial, a tecnologia, para dentro da redação, para favorecer os processos, né? Para fazer os processos ficarem mais rápidos, para que a gente deixe de perder tempo de um jornalista com coisas que hoje você tem ali uma inteligência que pode fazer. Isso favorece o jornalismo no sentido de que você vai deixar de ter um profissional que, de alguma forma, está deixando o tempo dele ali para executar uma tradução simultânea, ou uma legenda, ou para poder ocupar o tempo dele pensando numa arte, por exemplo, e transformar, né, esse tempo dele num espaço para ele poder colher mais informações, novas informações, gerar outras notícias de outros temas. Então, a gente vem trazendo isso, tem um comitê dentro da Band trabalhando isso de uma maneira muito responsável, porque a ideia é, como disse a Silvia, é um novo salto, né? Quem começou na redação como eu, com a Olivete, agora é um salto novo. A gente vai poder usar ferramentas a favor da melhor forma de informar, da forma mais rápida, mas mais responsável. Então, dentro da Band News, a gente já vem trabalhando essas inteligências artificiais nesse sentido, para que a gente possa fazer com que o jornalista não fique ocupado com processos quando ele pode estar ocupado com informação e criatividade, né? Isso já está acontecendo e a gente vai aprendendo todo dia. A gente vai aprendendo como aprendemos com outras tecnologias, com quem chega, com quem é nativo digital, com quem já tem isso na mão, quem agrega a vanguarda, né, de jornalistas mais sêniores, com coisas que estão na mão das pessoas e a gente nem faz ideia, né? Você, por exemplo, apresentou para a gente aqui uma coisa que a gente não conhecia no começo da entrevista, já mostrou lá. Maravilhosa! Quem sou eu? Vocês estão muito na frente aí, mas assim, eu acho que é isso. Talvez o segredo da longevidade, né, seja
25 anos do Band News, seja 30 anos, 32 anos já da Tela Viva, que a gente já está aí nessa batalha, trazendo informação sobre o mercado audiovisual, sobre o mercado de televisão brasileiro, mercado de streaming, mercado do que for, que tem imagens, né? Não sei como é que vai chamar amanhã. É isso, a gente conseguir trazer uma informação precisa, adequada, ponderada, refletida, né? E contextualizada. Isso aí que faz a diferença de todos nós jornalistas. Gente, assim, parabéns pelos 25 anos, acho que Band News chega aí a uma marca que é extremamente relevante, não é boda de prata porque não casou com ninguém, mas é como se fosse. Mas certamente é só os primeiros 25 anos de muitos que virão. Muito bem. É isso, gente. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estrear, né, esse ano de comemoração aí que vocês vão ter. Agradeço a deferência aí de vocês terem batido esse papo com a Tela Viva e certamente ao longo do ano a gente vai trazendo mais novidades aí das comemorações. Exato, vamos ter muitas. A gente vai conversar mais e mais sobre. Então tá bom. Sim. Gente, esse foi o nosso programa Tela Viva em Foco. Agradeço a audiência de todos vocês e fiquem ligados que em breve a gente traz novos entrevistados com novos temas para falar sobre o mercado audiovisual brasileiro. Obrigado pela audiência de todo mundo. Tchau, tchau.